Nós estamos aí numa série de ministrações, né? Se vocês observaram, o Roberto falou sobre relacionamento com Deus e falou sobre relacionamento com os irmãos, né? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o mundo. Está aqui, né? Eu coloquei mundo / incrédulos. Gostaria que ninguém se ofendesse, né? Porque a palavra se refere a mundo, se refere aos incrédulos. Todo aquele que não crê em Deus ou que não tem uma experiência com Deus, a Bíblia considera assim. Então nós vamos entrar na palavra e vamos ver alguns exemplos na palavra que fala sobre isso. Mas antes da gente iniciar, o Senhor disse que Ele tinha resposta para as pessoas, quem veio aqui hoje, né? Ele falou que Ele ia responder algumas perguntas, né? Eu quero ser ousado e dizer para vocês assim, enquanto eu estava sentado ali, antes de eu começar a ministrar, tem alguém aqui que saiu de casa hoje e pensou assim: hoje eu vou me reconciliar com o Senhor, hoje eu vou tomar uma decisão? Eu vou ser ousado e eu vou perguntar, porque o Espírito Santo trouxe isso para mim. E se você não se constranja, porque o Senhor é contigo. Então, enquanto a gente vai estar ministrando, e se você quer mudar e quer entregar sua vida ao Senhor, não são as palavras que eu vou falar que vai te convencer, porque Deus, Ele já te chamou, e às vezes você não quer obedecer. Amém? Tem alguém? Não quero constranger ninguém, mas eu tinha que fazer essa pergunta, porque o Senhor me trouxe, tá? Amém, queridos? Então nós vamos iniciar falando sobre relacionamento com o mundo. E eu gostaria de começar a lembrar um pouquinho sobre a identidade. Antes da gente entrar no relacionamento exato, assim como fala, com o meu relacionamento com o mundo, o relacionamento da vida de Jesus, né, e como que deve ser um exemplo de um cristão, eu queria lembrar um pouquinho da nossa identidade. A nossa identidade natural, a nossa identidade, quando a gente nasce, né, nós temos uma identidade. Nós nascemos, né, o nome dos nossos pais vai ali na identidade, né, a data do nosso nascimento. Então nós temos uma identidade natural, né? E quando a gente se converte, nós temos uma identidade espiritual, né? Passamos a ter uma identidade do céu. Um exemplo é através ali de quando você cumpre o mandamento. Você passa pelo batismo, né? E aí você se torna um filho de Deus. Essa é a nossa identidade, né? Eu até coloquei aqui, acho que a maioria se lembra de quando se entregou para o Senhor e tem a data do batismo, né? A minha aqui é dia 10 de dezembro. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Certificado de batismo de Alexandre de Carvalho Honório. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Mateus 28:19, no dia 10 de dezembro do ano de 2000. Eu tenho lá no quadro, eu coloquei uma foto em casa, eu tenho esse certificado de onde eu congregava em São Paulo. Então essa aqui foi, eu digo assim, que é o dia mais importante da vida de um homem, de uma pessoa, é quando você se entrega ao Senhor, você passa a ter uma identidade no céu. O teu nome, ele é escrito no livro da vida. Amém, queridos? Nosso nome é escrito no livro da vida. Então, desse dia, nós passamos a ser revestidos, né? Revestidos de Cristo, né? Passamos a ser bem-nascidos. Essa é a nossa identidade. Agora eu quero entrar com vocês um exemplo também, que é o nosso exemplo, né? Que é com relação ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também dentro dessa introdução, quero citar aqui seis versículos que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que fala onde tudo começou. A nossa identidade, ela começou no céu, né? O Senhor, né, Ele, a família dele, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desejou ter a nós, né? E a nossa identidade, quando nós
conhecemos e reconhecemos Jesus, ela passa a ser uma identidade no céu. Está assim, ó, quando o Pai enviou o Filho, está em João 4:34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a tua obra. Amém? O 2 fala assim: o Filho veio, está em João 16:28, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. O 3, o Filho foi obediente ao Pai, em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. 4, o Pai enviou o Espírito Santo, em João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviou em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. E o Filho enviou o Espírito, está em João 15:26, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Então, todos nós que, quando o Filho enviou o Espírito Santo, quando ele fez morada em nós, nós viramos testemunhas desse amor, testemunha de Jesus. Nós somos, a nossa identidade é Cristo agora, nós temos essa identidade. E o 6 fala assim: o Espírito Santo veio. É um texto muito conhecido, que está em Atos 2:16 e 17, que fala assim, que nos últimos dias ele derramaria, do teu Espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Então, irmãos, assim, notem, eu peguei esses textos e coloquei assim, notem que a Trindade, elas estão sujeitas um ao outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sujeitos, eles andam em unidade, E peguei o exemplo de Jesus. Jesus, ele praticou a comunhão com Deus, ele praticou a comunhão com os irmãos e a comunhão com o mundo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, nessa primeira parte de introdução aqui, para que fique claro a nossa identidade, ok? Nossa identidade, ela é do céu. Todos aqueles que se converteram, nosso nome agora está no livro da vida, e nós temos a identidade em Cristo. Amém? E o nosso exemplo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peguei eles como base para nós, porque Ele é a nossa base, Algumas coisas eu estava escrevendo e meditando, e eu falava, tá, Senhor, mas isso aqui eles já sabem. Mas aí eu voltava novamente, às vezes eu riscava alguma coisa, mas o Senhor mandava permanecer o que estava escrito aqui. Então, são textos e um raciocínio que nós já conhecemos, mas o Senhor quer que a gente tenha um bom fundamento, e aprenda e continue relembrando da palavra dele sobre a nossa vida. Amém, queridos? Agora nós vamos para a primeira parte, sobre relacionamento com o mundo, e nós vamos falar agora um pouco sobre mundo. Acaba algumas palavras e versículos, às vezes fala sobre mundo, sobre incrédulo, mas eu quero focar um pouquinho sobre o mundo. Tá? O nosso relacionamento com o mundo. Queria fazer uma pergunta aqui. Qual é a atitude correta, de um cristão verdadeiro e genuíno? Alguns princípios que devem reger a vida de um discípulo com relação ao relacionamento ao mundo e aos incrédulos. A Bíblia diz que a amizade com Deus, ela é inimizade com o mundo. É um texto muito que às vezes sai na nossa mente, Está em Tiago 4, do 4 ao 5. Está escrito assim, Deus nos chama assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes de nós? Então isso gera fortes ciúmes, no nosso Pai, o Espírito Santo, nosso amigo que está aqui agora, conosco nesse lugar, Então não podemos ter amizade com o mundo, porque elas
se tornamos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo também diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele continua dizendo lá em Romanos, né, para a gente não se conformar, né, com esse século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos, né, estar firmado nessa palavra, nos fundamentos, para a gente não cair e não entrar em ilusão, né, com esse mundo. Eu vou dar alguns exemplos depois aqui do mundo. Temos que entender, eu coloquei aqui, ó, que a palavra mundo, ela está relacionada a um sistema. Por isso que eu falei que ia separar a questão do relacionamento com o mundo e incrédulos. Quando Jesus fala, né, nós não somos desse mundo, não está se relacionando à criação, mas ao sistema do mundo, né? Porque a criação é perfeita, o sol, o mar, as estrelas, os animais, né? Então ele está falando de um sistema. E ele continua, cadê aqui? Um sistema que rege a sociedade, um sistema, né, que, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, tá, um sistema que rege a sociedade. Por exemplo, como o mundo pensa, como o mundo age, como ele sente, né? Como o mundo sempre está fazendo algum movimento ou planejando coisas para alcançar vidas e a alma das pessoas, com lançamentos, ilusões. A gente precisa de cuidar, tem que ter um equilíbrio, uma medida nisso, porque a palavra fala que o mundo jaz do maligno. Lembram disso? Eu coloquei aqui o que são as coisas do mundo. É tudo aquilo que é superficial, é passageiro, de maneira sutil, tenta tomar um destaque em nossas vidas. A gente precisa de cuidar, né, com essas coisas, para não tomar o lugar das nossas vidas, né? Coloquei aqui também, tomar cuidado também com as regras, né, que o mundo coloca como sociedade, as modas, etc., e TV, internet. Isso são coisas que a gente está acostumado a ouvir e falar para a gente tomar cuidado. Antes, eu me lembro que era a televisão, né? Hoje a internet é muito mais perigosa, né? Para que esse sistema do mundo entre em nossas casas, em nossas vidas, né? Em 1 João 5,19, diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O sistema do mundo, ele é maligno, né? E ele vai contra a vontade de Deus. Ele sempre vai contra, né? Porque o que está por trás disso é o maligno, né? Mas a boa notícia é que Deus está no controle. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Então eu queria fazer mais uma observação aqui sobre fundamentos, mandamentos e movimentos. Para quem quiser anotar, eu separei essas três partes para a gente tomar cuidado e observar. Fundamentos, a gente sabe que o nosso fundamento ele é Cristo. O nosso alicerce estiver bem fundamentado, né, a gente não vai, pode vir as tentações, pode vir as dificuldades, mas com o fundamento bem firmado, os alicerces, a palavra de Deus, a gente vai vencer o maligno, andando em comunhão, né, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Quando a gente tiver que sair para o mundo e ter relacionamento com colegas, pessoas de trabalho, seja se envolver mais, né, no mundo em si e nesse sistema, a gente vai estar com um fundamento bem firmado. Então, fundamento, alicerce em Cristo, nós temos que estar bem fundamentados, né? Mandamentos, para quem é discípulo, são as doutrinas mesmo de Jesus, as doutrinas dos apóstolos, os ensinamentos, né? Tudo isso faz parte para a gente firmar bem os nossos pés na palavra, né? Os apóstolos, eles iam de cidades em cidades, né, pregar e anunciar o evangelho como apóstolo, né, trazendo ali uma nova doutrina, um ensinamento do céu. E os movimentos, eu coloquei essa palavra, falar sobre movimento, eu coloquei assim, ó, relacionada a como se fosse a ventos, né? Peguei como base Efésios 4,14. Eu coloquei assim, ó, cuidar com os movimentos. Não podemos nos deixar ser levado
por qualquer vento de doutrinas. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para lá e nem para cá, de modo que por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de alguns homens induzem ao erro. Peguei essa versão que no final fala vento de doutrina que pela astúcia e esperteza de homens induzem ao erro. Então, vamos observar isso, né? Fundamentos, mandamentos e movimentos. Nós temos que ser levados pelo vento do Espírito Santo, né? E todos aqueles que é guiado pelo Espírito não anda sozinho, não faz as coisas sozinho, não criam algo da tua cabeça e você sai fazendo. Existe unanimidade, existe uma paz. A gente costuma dizer, eu não tenho paz, né? Mas não tem paz, nós precisamos de ver com os nossos irmãos qual atitude que nós vamos tomar, e essas coisas acontecem porque o Espírito Santo nos guia, né? Então, para a gente cuidar, para não andar sozinhos nisso, senão a gente pode cair, né? Agora nós vamos entrar então agora na segunda parte. Essa primeira parte aqui foi sobre o mundo, e agora nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus com o mundo e com os incrédulos. Alguns exemplos da própria vida de Jesus, como que ele fez. Relacionamento de Jesus com os incrédulos. Com qual objetivo era o relacionamento de Jesus? Por que ele se relacionava? Né? Ele veio como homem, né? Ele andou entre nós e ele se relacionou. A palavra fala que ele sentava na mesa, comia com as pessoas e era até mal visto, chamado de comelão e beberrão, né? E em alguns momentos, mas a gente sabe que a palavra, a Escritura fala que muitos, e aonde ele ia, tinha objetivo, eram salvos, eram curados, né? Então, Jesus, ele se relacionava, sim, com o mundo, com os incrédulos. A única coisa é que ele nunca entrou o sistema do mundo para Jesus, porque ele negou isso, né? Ele lembra lá nos 40 dias de jejum e oração, onde ele foi tentado, ali Satanás quis dar o sistema para Jesus. Se ele servisse, ele ia ter direito a todas as coisas, né? Mas ele negou, né? Não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, continuando aqui, eu peguei alguns exemplos. São vários exemplos, né? Eu peguei alguns. Me lembrei de Lucas ali no capítulo 10, que fala do homem de paz. Lembra? Jesus, a gente já escutou muitas ministrações e usamos isso como exemplo para evangelizar, para ir para as ruas, para ficar atento também quando tiver um homem de paz. No Lucas capítulo 10 fala desse homem de paz, né? Então Jesus usou isso, ele foi até as pessoas, e aonde tinha homem de paz e mulheres de paz, ali ele entrava, né? E fazia uma transformação na casa das pessoas. Me lembrei também da mulher que ele encontrou no poço, lembra da samaritana, né? A história ali é longa, muito preciosa, mas estou citando aqui para a gente lembrar. Jesus se relacionou assim, e ele também falava como Jesus estaria conversando com a mulher, né, samaritana, e você já conhece a história, e eu coloquei assim, a samaritana, né, ela bebeu ali de Jesus, né, e ela virou testemunha na cidade dela, né, anunciou o evangelho, e falou, olha, eu tenho visto, né, o homem de que tem falado, né. Coloquei outro exemplo, foi o endemoniado gadareno, né? Esse daqui, acho que nem os discípulos queriam chegar perto, né? Ele, pelo jeito, o negócio era aterrorizante mesmo, né? Mas o que aconteceu com ele, né? Conhecemos a história. Depois que ele foi liberto, né? Ele foi curado, foi liberto. Diz que não reconheciam mais ele, assim, de tão precioso que ficou aquele homem, né? Peguei o texto de Marcos 5, no final, fala assim, ó. E ele quis entrar no barco com Jesus, e Jesus o orientou assim, vai para casa. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e tudo quanto Jesus tinha feito. Então peguei esse final, depois da transformação do gadareno, Jesus não deixou ele entrar no barco. Eu falava, mas por que o Senhor não deixou? Ele ganhou um discípulo. Se a gente ganha um discípulo, a gente quer andar com eles, né? Mas para o evangelho expandir e ser anunciado, é preciso que a gente se separe. Um dia desse estava conversando, na segunda-feira, depois da oração,
Eu tive um tempo com os que estão ligados a mim aqui, e todos que têm discípulos, né, para ter uma conversa e, né, e trazer algumas orientações, e ter um tempo junto. E eu disse para eles aqui, né, vai chegar um tempo que a gente não vai poder andar tão perto mais, em nome de Jesus, né, porque vai vir muitas vidas e a gente precisa de cuidar dessas vidas, e a gente tem que andar um pouquinho mais de longe, mais perto ao mesmo tempo, com esse cuidado, né, mas porque a gente às vezes está muito perto dentro do grupo, e às vezes não quer aquele grupo se desforme, né, porque a gente tem uma amizade, né, temos relacionamento, e isso é muito bom, mas se você quer e ora para as pessoas se converterem, o que vai acontecer? Nós precisamos de ir para outros lugares, ou até mesmo multiplicar os grupos, aumentar, e a gente vai acabar se vendo menos, mas depois a gente se encontra aqui, né? Mas o cuidado continua, amém, queridos? Então Jesus não deixou o gadareno ir com ele, ele falou, vai para a cidade, e a palavra fala que ele anunciava em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, amém? O outro clássico é o jovem rico. Não vou nem comentar, mas Jesus teve relacionamento também com poder da aquisição maior, assim, onde pessoas bem-sucedidas, Jesus também estavam lá, porque a gente olha às vezes e pensa que o Senhor estava só no meio dos pobres, Jesus ele tinha um acesso, né? E esse homem também teve uma experiência com o Senhor, mas foi uma escolha dele, né? Zaqueu, o clássico Zaqueu, né? Eu até brinco, o Ednilson está aí hoje, não? O meu Zaqueu? Hoje eu não veio. Teve uma liberdade para brincar, carinhosa com ele. Eu falo, ô meu Zaqueu, você chegou? E ele me dá um abraço, fala, e aí, vou. Zaqueu aqui na Bíblia, né? Peguei ali esse exemplo que está no versículo 8. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se caso ao extorquir alguém alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Então Jesus, né, o encontro desse homem e com Jesus, houve essa transformação, né? E Jesus continua dizendo assim que houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém, queridos? Agora eu vou pegar uns exemplos dos discípulos com relacionamento no mundo e com os incrédulos. Alguns exemplos dos discípulos, tá? Essas foi o exemplo de Jesus, e agora nós vamos falar um pouquinho de alguns discípulos que tiveram também experiências. Me lembrei de Pedro na casa de Cornélio, todos lembram dessa história? Quando ele anunciou, né, chegou naquele lugar, eles queriam que Pedro contasse da vida de Jesus, porque Pedro era um que andou com Jesus, eles queriam saber. A palavra fala ali que Cornélio chamou todos da sua casa, chamou todos os servos, conservos, e todos estavam assentados, e Pedro estava ali falando de quem era Jesus, né? E a palavra fala, né, que veio como um vento, né, e o Espírito Santo, eles estavam assentados, veio sobre cada um deles, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E muitas vezes, eu estava comentando sobre isso, às vezes a gente quer um fogo, queremos algo meio sobrenatural, e as coisas de Deus, elas são sobrenatural, mas quando Deus quer fazer, gente, não tem um momento, Ele faz. Muitas vezes pessoas são batizadas em línguas, tomando um banho, lavando uma louça, né? O Espírito Santo, ele tem esse poder, e ele faz da forma que ele quer. Claro que aqui Pedro estava falando das coisas referentes a Jesus, né? Mas diz que o Espírito Santo veio e repousou. E ele fala que faremos, pois, né? Então vamos batizar essa turma, né? Batizaram muita gente naquele dia, né? Outro exemplo foi o próprio Paulo, né? A conversão dele. Eu coloquei aqui que os discípulos, né, eles foram muito firmes com Paulo, porque Paulo era um incrédulo, certo? Paulo, além de ser incrédulo, ele era assassino. Então, os discípulos também, quando ele se converteu, foram muito firmes até ver que aquilo era uma verdade, né? Então, com os discípulos também tiveram essa experiência com a própria conversão de Paulo, que depois se tornou, né, esse homem aí, esse apóstolo, né, dos gentios.
Uma pergunta aqui: Jesus, ele se relacionava com os incrédulos? Sim ou não? Se relacionava. Mas com qual objetivo? Sempre de anunciar as boas notícias, né? Que Jesus veio trazer as boas notícias. Outra pergunta: Jesus se relacionava com o mundo? Sim ou não? Eu coloquei, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu coloquei que não. Jesus, ele não se relacionava com o mundo, porque o mundo é um sistema regido por Satanás, que ele mesmo falou. O mundo jaz do maligno, tá? Então, com o mundo não, ele não deixou que o mundo entrasse, né? Ele não aceitou o sistema do mundo, mas ele se relacionava com os incrédulos. Mas com o mundo, ele sabia que ele estava lá na criação e fez todas as coisas. A única coisa que ele não fez foi a malícia, a maldade, tudo que Satanás quis lançar, né? E fez isso e acabou iludindo as pessoas. Esse sistema Jesus rejeita, né? Ele não se relacionou com o mundo. Porque o mundo jaz do maligno, e ele mesmo tinha dito isso, né? Então esses são alguns exemplos, né, da vida dos discípulos, da vida de Jesus. E agora, mais na última parte, nós vamos falar dos dias de hoje e do nosso relacionamento. Agora nós vamos entrar no dia a dia, na nossa prática, de como nós devemos nos relacionar com o mundo / incrédulos, que a gente vai falar um pouco de cada coisa, né? Aqui eu anotei, tá, algumas experiências minhas que eu tenho vivido junto com vocês na igreja, os que estão mais perto, e alguns versículos. Então, para nós, né? Para nós existe relacionamento com o mundo? Para nós existe. Jesus, ele rejeitou isso. Para nós existe um relacionamento com o mundo, por isso que nós temos que cuidar, porque o mundo esse sistema, ele pode vir devagarinho, sorrateiramente, e roubando coisas que Deus tem para nós, né? A gente falou ali, o modismo, as inovações, todas essas coisas, de uma certa forma, tem que haver um equilíbrio na nossa vida. Mas a gente tem que cuidar, porque o mundo jaz do maligno, e nós estamos no mundo. E o que Jesus diz para nós? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não somos. Só que ao mesmo tempo estamos. E como é que nós vamos fazer com isso? Então nós precisamos de andar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, para a gente ter comunhão com o mundo, ou um relacionamento com incrédulos. Nós vamos entrar um pouco nisso agora, para a gente saber como pisar nesse terreno. Para andar nesse terreno tem que ter cuidado, tem que estar revestido, na verdade, porque senão a gente vai ficar com muito cuidado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo e revestido de Deus, vai ser fácil pisar nesse terreno, fácil entre aspas, né? Porque o diabo, ele não quer que as vidas venham, né? Mas a gente vai ter essa graça de Deus, esse derramar, esse enchimento do Espírito Santo, para poder ter esse acesso. Então aqui, para nós temos relacionamento com o mundo? Sim, né? E a oferta é grande, eu coloquei aqui, nós temos que nos cuidar. O nosso relacionamento com os incrédulos também existe? Existe, com certeza, né? Para nós existe relacionamento com os incrédulos? Sim, numa medida. A amizade, não. Isso aqui eu vou falar com muito cuidado. Tem relacionamento com incrédulos? Nós temos, né? Relacionamento com as pessoas do mundo, mas a gente tem que cuidar com uma medida, porque nós não somos amigos do mundo, porque se a gente é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas nós temos o quê? Colegas, conhecidos, né? E pessoas que, até coloquei uma frase aqui, a gente fala assim: nossa, eu tenho um amigo que só falta Jesus. E a gente sabe que se só falta Jesus, falta tudo, né? Se falta Jesus, gente, falta tudo. Se falta Jesus em mim, falta tudo, né? Então a gente tem que cuidar e saber separar isso para nós, dentro de nós e na nossa casa. Comunhão de mesa, sentar na mesa, ter comunhão com as pessoas, é com quem você tem confiança, né? Para nós, Jesus fazia isso, ele era o nosso exemplo.
mas ele tinha um objetivo, e sempre a palavra falou que tinha uma vitória ali alcançada na onde Jesus andava, né? Então, relacionamento com o mundo, né, com incrédulos, nós temos que ter esse cuidado. Como deve ser então o comportamento de um discípulo com os incrédulos, né? Como devemos se comportar, né? Como devemos ter a nossa atitude? A gente tem que estar cheio de Jesus, né, com esse objetivo de, quando tiver uma oportunidade, eu anunciar, né, eu poder falar do Evangelho, né, anunciar a grande salvação que o Senhor tem para todos nós, e o comportamento que nós devemos ter, poder ser exemplo, né, onde a gente anda, onde a gente está, com nossos amigos, irmãos. Nós devemos orar por essas pessoas, né, devemos orar ao Senhor, porque o Senhor faz isso, Ele toca as vidas das pessoas, né, Ele transforma as vidas das pessoas, e o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso, né, dentro desses relacionamentos. Às vezes a gente vai lá, se relaciona e fala, o coração da gente enche de alegria, né, mas a pessoa ainda não teve aquele toque, então a gente continua orando por ela, e o Senhor transforma as vidas, né. Coloquei assim também, qual a intenção da gente ter um colega, né, no mundo, ou incrédulo? A intenção sempre tem que ser de anunciar o Evangelho, né, de, em alguma oportunidade, trazer a vida de Cristo. Ontem mesmo estava aqui, a reunião de jovens, e como foi precioso ouvir, né, aqueles testemunhos. É um desafio, né, jovens? Sair para a rua e ter esse desafio de falar do Evangelho para alguém, né? Mas ontem nós escutamos alguns aqui testemunhos, né? E alguns muito positivos, né? Eu só lembrei de um apelido ali do tal de Guidãozinho. Cadê? Está aí o Thomas? Está dando aulinha o Thomas. Thomas deu um testemunho aí do trabalho dele, que foi muito precioso. Para você ver, eu vejo ele tão disposto, né? E ele desenrolado, fala do Evangelho e tal, mas na hora que ele foi anunciar, existe uma intimidação, né? E essa intimidação, ela é do inferno, sabia? Ela é do inferno, nós temos que se posicionar. Então, foi um testemunho muito precioso, né? Enfim, ele está acontecendo ainda esse contato, em nome de Jesus, que ele se converta, esse rapaz, né? Não vou falar o nome dele, porque... Eduardo. Em nome de Jesus, o Eduardo se converta, né? Salvação. Quando ele estava contando ontem, eu estava rindo lá no canto, sozinho ali, e eu lembrei de um amigo meu, do Batata. O Batata, ele me ligou um dia desse, sei lá, amigo de infância. Aí ele falou assim, Xande, você é crente ainda? Você está na igreja? Eu falei, rapaz, você está na igreja? Eu falei, rapaz, agora eu sou a igreja. Eu falei, ixi, esse cara acho que está louco. Não, foi muito engraçado que ele falou, eu sou a igreja. Claro, nós somos a igreja de Jesus, né? Ele falou, cara, agora o Xande está fanático agora, pelo jeito, né? Glória a Deus, né? Mas é muito precioso esses testemunhos, né? Nos encoraja, porque aqui dentro é fácil de falar, né? Numa medida, né? Aqui na frente não é fácil de falar, não. Mas é fácil de falar na rua, é fácil de ter um contato, mas na hora que a gente parte para anunciar mesmo o Evangelho, para que entre na vida e no coração das pessoas, o diabo, ele não quer que isso aconteça, e ele te intimida, ele te deixa às vezes todo acanhado, como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou anunciar, né? Mas o Senhor é conosco, né? Ele é conosco, e Ele tem dado vitória, e vai continuar alcançando a vida e os corações, amém, queridos? Então, falando um pouco que tudo está relacionado, né? Comunhão com os de fora, tem que ser podemos usar assim esse ciclo, né? Comunhão com Deus, né? Comunhão com os irmãos e comunhão com o mundo. Se você não tem comunhão com Deus, você não vai ter comunhão com os irmãos, né? E se você não tem comunhão com os irmãos, você pode até ter comunhão com o mundo, mas aí é a hora que vai ficar o risco, né? Você vai correr um risco. Então, para você continuar sempre com a tua vida de discípulo íntegra, né, precisa de ter chamamos também de tripé, né,
Comunhão com Deus, oração, comunhão com os irmãos, isso também faz parte, falando de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e comunhão com o mundo, ou relacionamento com incrédulos, isso tem que estar bem firmado. Lembra que a gente falou lá dos fundamentos? Fundamentos, os mandamentos e os movimentos. Satanás, ele age muito nos movimentos, porque ele confunde, se a gente não tiver bem firmado, esses movimentos do mundo com o movimento do Espírito. E a palavra fala que nós temos que ser movidos pelo Espírito, o Espírito Santo, não outros espíritos, né, e não outras coisas. Então, continuando aqui, uma pergunta aqui: podemos ter colegas que não são cristãos? Podemos sim, colegas, não amigos. Podemos ter colegas que não são cristãos? Sim, e realmente muitas pessoas têm caráter, tem homens, né, e mulheres que não conheceram o Evangelho ainda, que têm caráter, que são fiéis, são honestos, mas precisa de conhecer Jesus. Nós podemos ser colegas dessas pessoas? É uma orientação, podemos, mas numa medida, tá? Amigos é os que têm o mesmo Espírito, que nós somos batizados no Espírito Santo, amém, queridos? Nós temos que ter essa comunhão de mesa com irmãos. Isso é possível, isso tem que ser assim, né? Mas com o mundo a gente tem que se cuidar. Isso aqui eu já falei. Então, como deve ser a nossa iniciativa, né, com relação ao relacionamento do mundo? A nossa iniciativa está ali, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? A nossa iniciativa, se a gente se basear, é que falando isso parece uma prática, mas assim, ó, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e realmente ter essa clareza e essa identidade bem formada. Isso vai ser normal para nós, porque a gente vai estar se relacionando, e numa oportunidade, a gente vai largar Jesus ali, pode fazer qualquer comentário, né? Jesus, a gente vai encaixar ele nessa história aí, né? Então essa é a nossa intenção, e deve ser a nossa iniciativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas estratégias de evangelismo. Algumas estratégias, na Bíblia tem todas elas. Às vezes a gente fala, às vezes eles me perguntam, tá, Xande, mas como é que faz, né? É que nós temos o Espírito Santo, a gente tem que usar o dom que a gente tem. Para mim também não é fácil abordar, falar com alguém, só que a intenção e aquilo pelo qual o meu objetivo é que faz eu ter essa firmeza, o fundamento bem formado dentro de nós, e eu consigo anunciar e falar para as pessoas, e as pessoas veem que você está falando daquilo que você crê. Então isso é o importante, você tem que ter convicção na hora de anunciar, na hora de trazer a palavra, né? E não ser simplesmente um estudo, né? Então eu peguei alguns exemplos, e eu peguei o livro de Lucas capítulo 6, versículo 27, eu vou ler ele primeiro aqui, depois eu gostaria de falar alguns exemplos na prática. Eu vou ler aqui na Bíblia, aqui, tá? Lucas, capítulo 6, versículo 27 em diante. Digo a vós, porém, a vós outros que me ouves, amai-vos os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei-vos e maldizei-vos, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-lhe levar a tua túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Do 32 ao 36 em diante, diz assim, no 34, e se emprestais àqueles
a quem te empresta, se emprestai àqueles que te emprestam, e se emprestai àqueles de que emprestai e recebei, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem esperar nada em troca, né? Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, e até para com os inimigos maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Eu peguei esse texto aqui e queria ressaltar algumas palavras que está dentro desse versículo. Ele fala assim, ó: amem, façam o bem, abençoem, ofereçam, dê, façam, emprestem e sejam misericordiosos. Está dentro de todos esses versículos, tem essa frase. E aí, olhando isso, eu chegando à conclusão que nós temos que servir. Nós estamos aqui para servir os vizinhos, os irmãos, os parentes, né? Se a gente tem essa intenção e nós estamos com esse olhar para o Evangelho, o mundo vai conhecer Jesus, né? O Senhor vai conhecer através das nossas vidas. Eu coloquei aqui alguns exemplos práticos. Estratégia de evangelismo baseada no serviço ao próximo. Então, algumas práticas, né, de boas obras, que você pode anunciar o Evangelho simplesmente servindo às pessoas. Então, eu peguei aqui o exemplo. Eu vou falar dos meus vizinhos. Os meus vizinhos estão aí. Falo isso com muito temor, assim, né? Mas é a forma que eu achei de anunciar o Evangelho, servindo as pessoas. Se você servir, tem um desgaste, sim, tem uma forma de você agir, mas se você faz isso, as pessoas, elas te dão crédito, você ganha a confiança delas, né? E a boa intenção no coração faz com que você consiga anunciar Jesus depois que você serve essas pessoas. Então eu coloquei assim, ó, exemplos práticos. Servir a um vizinho, eu vou falar algumas coisas aqui que na verdade está trabalhando de graça, né? Cortar a grama de um vizinho, né? Carregar algo para ele, emprestar uma ferramenta, socorrer ele num dia difícil, né? Socorrer quando um carro quebra, quando uma moto estraga. Outros exemplos também, você tem que ser hospitaleiro com relação aos parentes também, vizinhos, pessoas incrédulas, pessoas do mundo. Isso tudo reflete a vida de Jesus, né? Sei lá, quando um portão estraga, você poder ajudar uma pessoa, né? Podar uma árvore, arrumar um telhado depois de um temporal. Teve aí umas equipes que também trabalhamos aí, ajudamos, né? E socorremos. Essa é uma forma de anunciar o Evangelho também. Às vezes você não precisa de falar, você serve, né? E Jesus está sendo anunciado na casa das pessoas, né? Consolar os vizinhos, às vezes quando alguém morre, algum parente, né? Às vezes está perto, você pode também expressar a vida de Cristo dessa forma. São os momentos difíceis, as pessoas precisam, né? Cuidar da casa de alguém quando vai tirar férias. Tem alguns que me ajudam, eu ajudo alguns também, isso faz parte, né? Tem aí também o trabalho dos irmãos que fazem as marmitas na rua, forma de anunciar o Evangelho, os ranchos, né, que são entregues também para as pessoas e as famílias que têm necessidade. Então eu coloquei alguns desses exemplos, que essa é uma forma de ganhar a confiança, o respeito dos nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas, né? E é uma boa oportunidade para expressar a vida de Jesus, anunciar Jesus, né? Então, o nosso relacionamento com o mundo e com os incrédulos tem que ser com essa intenção, porque senão a gente se perde na poeira, né? A gente pode se perder e não anunciar Jesus e se envolver com o mundo e o diabo fazer outras propostas para nós, né? E não é isso que nós queremos. Amém, queridos? Então, aqui já finalizando, eu fiz algumas anotações.
coloquei assim, ó, devemos amar e servir sem esperar nada em troca, né? Isso está na palavra, mas eu fui pegando algumas frases que o Senhor foi me dando e eu fui anotando. Nós devemos servir, né, sem esperar nada em troca, sem esperar, né, alguma recompensa. Faça ao próximo como se fosse para você mesmo. Quando isso acontece, Jesus aparece. Quando você faz isso, a pessoa ela fica desconcertada, ela fica, né, ela fala, mas por que ele não está fazendo? Ele não quer me cobrar nada. Mas aí é uma grande oportunidade, né, de falar de Jesus. Isso, o amor constrange. Amém. Amém. É verdade. Foi uma vez, foi muito tempo, eu falei até para o Gilberto, estava na ministração na chácara, né? E eu falei assim, a gente não consegue dar mais que Deus, né? Aquilo, estava dando alguns exemplos, eu não me lembro exatamente da ministração, e eu lembrei disso, né? De servir uns aos outros, tá? A gente não consegue dar. Se você servir e dar às pessoas, né? Se você se doar para as pessoas, Jesus ele vai aparecer, porque ele que fez isso, né? Ele é o inventor disso, de amar e servir, né? Então, concluindo aqui, coloquei assim, ó. Então, qual a finalidade de tudo isso? É de fazer com que Jesus chegue nas casas das pessoas, que Jesus entre na vida das pessoas, né? Para que esse ciclo que Ele mesmo inventou, Ele fez isso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quer viver entre nós, né? Ele quer viver na vida de todas as pessoas. Então, a finalidade de ter relacionamento com os incrédulos, com o mundo, né? É que Jesus chegue na vida das pessoas, que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Amém, queridos? Então é isso que eu tinha repartir com vocês, que eu separei, né? Espero que o Senhor continue nos conduzindo, né, nesse relacionamento com o mundo, relacionamento com os incrédulos, mas com muito amor, com compaixão, né? Essa palavra ela é forte. Se você está aqui também pela primeira vez ouvindo, não se sinta ofendido. Na verdade, o Senhor ele te ama, né? Ele quer alcançar a tua vida, o teu coração, e nós como igreja estamos aqui para receber você e anunciar, né, tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém, queridos?